O Novo Dia recebe hoje o presidente eleito da 33ª subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a de Jundiaí, que é o advogado Daniel Martinelli, por sinal filho do saudoso advogado João Carlos Martinelli. E também a doutora Daniela Magalhães, que pela primeira vez vai representar Jundiaí na direção da OAB do Estado. Ela é a vice-presidente da OAB estadual. Pergunto primeiro a ela, por uma questão de, mulheres sempre têm preferência. Daniela, você vai para a OAB estadual. Você espera muito abacaxi ou a situação é tranquila? Ah lá, eu espero bastante complexidade, né? Hoje eu já sou atual secretária-geral da OAB São Paulo, né? Numa diretoria de 5 pessoas, eu sou a secretária-geral. Opa! Antes de mais nada, parabéns. Ah, muito obrigada, muito obrigada. É um orgulho representar a nossa cidade. Eu sempre falo com o Daniel que Jundiaí tem ótimos quadros e que bom que a gente ocupa esses espaços, né? Então agora eu vou à vice-presidência. Na Secretaria-Geral a pauta era mais administrativa, né? A pauta do funcionamento de uma entidade que é gigante. Tem 930 pontos no estado. Tem 388 mil advogados. Como Jundiaí, 258 subseções. E cabia à Secretaria-Geral administrar tudo isso com 2.100 funcionários, ou seja, um gigante, a OAB São Paulo. Agora, na vice-presidência, a competência são pautas mais institucionais de substituição de trabalho conjunto com a presidência, né? Então, eu espero bastante complexidade. Teve uma oportunidade que eu substituí a Patrícia Vanzolini, nossa atual presidente, e o Léo Sica, os dois estavam de licença, e eu o substituí, e aí eu tive que fazer uma audiência pública da reforma tributária. Então, essas são as pautas e as complexidades de uma entidade que é entidade de muita representatividade na sociedade, de bastante relevância para a garantia do Estado de Direito, né, e para cuidar e dar apoio para 388 mil advogados. Então, não imagino vida fácil, não. E quem que é o presidente ou a presidente eleita agora? A atual presidente é a Patrícia Vanzolini, foi a primeira mulher a presidir a OAB São Paulo em 90 anos, e agora a Patrícia vai para a OAB Nacional. Porque toda a mudança que a gente implantou aqui em São Paulo, né, sair daquele discurso empolado e para um discurso mais próximo do advogado e da sociedade, né, sair daquelas mesas altas, né, e ficar num ambiente num ambiente de mais trabalho mesmo, que é para isso que nós somos eleitos, e de coragem de encarar as pautas da advocacia, que a gente fez em São Paulo com ela. A gente quer que ela nos represente na OAB Nacional. E quem ganhou a eleição hoje foi o Leonardo Sica, que é o atual vice-presidente e é o presidente eleito. E, historicamente, fizemos uma eleição online, né, Dani? Pela primeira vez, fizemos a eleição online, de modo que foi muito mais transparente e muito mais democrática. A gente teve participação de 78% dos advogados. Antes, a participação era de 50%, 45%. Então, tem a dificuldade de locomoção, horário. De sair no expediente. Acontece num dia normal, com audiência e tal. Então, o advogado votou do celular, se sente muito mais próximo da sua entidade e, para quem é eleito, tem muito mais representatividade. E essa Patrícia vai exercer que cargo na OAB Nacional? A Patrícia, ela vai a conselheira federal. Conselheira. E a nossa expectativa é que ela trabalhe para ser a primeira mulher presidente da OAB Nacional, e a gente vai apoiá-la, né? Afinal, aqui nós temos 1/3 da advocacia aqui em São Paulo. São 1.200.000 advogados no Brasil, e a gente quer que São Paulo esteja representado por ela, né? Osara, tem bastante mulher advogada agora, né? Somos maioria hoje somos 52%. Nossa, porque primeiro mulher ia para a escola, para a faculdade, no caso, para fazer o quê? Psicologia, né? Magistério. Era o curso Espera Marido. Era isso. E não cabe mais essa situação, né? Hoje a mulher quer estar onde ela quer estar e a sociedade já aceita isso. Os desafios são outros, né? Acho que é mais um pouco dos espaços de poder, como que se lida com isso, mas levando a Patrícia à presidência da OAB Nacional, a gente consegue rompendo essas barreiras e esses tetos. Daniel, você tem uma linhagem boa.
que como te falei, eu trabalhei com seu avô, que foi vereador em Jundiaí, o comendador Hermenegildo Martinelli. Trabalhei com o seu pai, que foi um grande amigo meu, João Carlos Martinelli. E agora você, aí eleito presidente da subsecção de Jundiaí da OAB. Uma subsecção que teve muita gente conhecida, tal. Você pretende manter essa linhagem, né? Esse status de como é que se diz, de excelência? Eu acho que eu nunca senti tanto peso nas costas que nem nesse momento. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E também gostaria, antes de parabenizar minha amiga Daniela Magalhães pela vice-presidência. Eu vi a caneca aqui, Ouse Sonhar, e ela ousou sonhar e chegou tão longe. Então, meus parabéns, minha Obrigada, amiga. Daniel. E a expectativa é que a gente dê continuidade na gestão do Gustavo Húngaro, que hoje eu sou secretário-geral, assim como a Daniela no Estado. Eu sou aqui, lógico, em proporção menor de subseção, mas eu sou secretário-geral. E a nossa gestão é de continuidade. Essa linhagem traz uma responsabilidade muito grande, mas eu digo que meu pai, até hoje, passa seus ensinamentos para mim através do que ele deixou da sua literatura, dos artigos, e eu tento seguir para que a gente faça um bom trabalho nos próximos 3 anos à frente da OAB de Jundiaí. Quando vai ser a posse de vocês, ou já foi? A gente assume dia 1º de janeiro, e daí, o período de 3 anos, vai ter uma sessão solene de posse, ainda sem data para acontecer, e são 3 anos de gestão até dia 31 de dezembro de 2027, 8. 7. 7. 25, 26, 27. 27. Olha, se você me permite, À vontade. é importante que a gente registre algo histórico que o Daniel conseguiu. É a primeira vez que em Jundiaí nós tivemos uma chapa única. Ou seja, antes mesmo de entrar na disputa, a advocacia já tinha referendado o Daniel e toda a sua diretoria, então não teve chapa concorrente. Ele Sem foi oposição. sem oposição. Assim Então, é fácil, né? não, foi fácil. Não foi Foi um fácil. reconhecimento Sim, de muito sim, trabalho, da advocacia que ele exerce, do time que ele montou para estar com ele, e isso só nos engrandece. Então, agora retransmito meu parabéns, viu, Daniel? Foi uma construção que toda a Sim. advocacia fez, desde a da outra eleição, com o nosso trabalho, junto com a seccional, numa sintonia muito boa, e mostrando que a OAB de Jundiaí tinha espaço para todo advogado ou advogada que quisesse participar. Isso fez com que nos uníssemos e formássemos essa chapa única, que não foi fácil. A nossa eleição foi antes da eleição, mas conseguimos essa composição com toda a advocacia que tinha interesse em participar da ordem, e conseguimos essa chapa única pela primeira vez em 30 anos. Quantos advogados estão inscritos na OAB local? Aproximadamente. Hoje temos 5.300, mas contemplando as subsedes, que são Várzea Paulista, Itupeva, Cajamar e Capulino Paulista. Essas cidades agora terão as suas próprias subseções, então Jundiaí ficará com 4.300 mais ou menos. E quantos votaram nessa eleição? Nós tivemos 2.245 votos para a nossa chapa e mais alguns em branco ou nulo. Que até porque a OAB democraticamente não obriga o sujeito a votar, né? O voto é obrigatório, mas não há uma aplicação de multa, é muito, de né? nada. A nossa expectativa é que o trabalho que a gente realiza possa aproximar a advocacia que eles queiram votar, né? Então, isso é importante. A sua área qual é? Eu atuo na área de direito empresarial. Direito empresarial. E a Daniela? Também. Também. Uma curiosidade, isso não tem nada a ver com eleição. Curiosidade, por que tem causas cíveis ou direito civil e não civil? Acho que é uma questão de Semântica? semântica. Nomenclatura. Nomenclatura. Eu estranho, Uhum. porque tem lá causas, advogado, fulano de tal, advogado, civil. Tá, civil. Cível ou civil, Dá na acho que mesma, né? eu acho que vinha-se do cível, né? Vinha-se do cível e a transformação da linguagem foi levando para o civil. Acho que foi isso. Há muito tempo, 40, 50 anos, havia uma figura assim, que a gente usava esse termo pejorativo para um advogado que passou no exame, não se sabe como, né? Advogado de porta de cadeia. Então era pejorativo. Existe isso ainda hoje?
Existe esse termo, infelizmente, mas a gente tem que valorizar todo advogado e toda advogada que atua em qualquer área. Sim. E é obrigatório que tenha uma defesa. E o advogado tem que fazer esse trabalho. Então, se ele advoga para um presidiário ou para uma pessoa que está sendo acusada de algum crime, não diminui a sua carreira, a sua importância. Então, é uma pena que ainda falem nesse termo, mas a gente não pretende que isso Não, continue. eu pergunto porque é corrente É isso. corrente e acho que a gente vive um momento histórico em que a advocacia já não aceita, apesar de a advocacia já não aceita dizer que é dividida, que é fraca, que advogado não gosta de advogado. Eu costumo dizer, a gente faz as outorgas de carteira, quando a gente recepciona os novos advogados, com cerimônia, com prefeito, com um monte de gente, ou seja, a gente recebe novos advogados em festa. Né? Trabalhamos na mesma área, somos concorrentes, mas somos amigos, tem mercado de trabalho para todo mundo, e como o Dani bem falou, é o advogado que vai estar lá ao seu lado no pior momento, no momento que até às vezes a família te abandona. Então, lá na cadeia, é o advogado que vai estar, na questão de família, na questão de trabalho, numa briga societária. Então, o advogado, ele é essencial não só para administrar a justiça, ou seja, não há como a gente falar num processo só com juiz e promotor, né? Precisa-se do advogado ali para essa administração da justiça, mas quem cuida da dor e do problema do outro é o advogado, né? De modo que a gente trabalha para que não se fale, que esse termo morra, né? Que fique Tanto que esquecido. o pessoal fala, nunca minta pro médico e pro advogado. Exato. Sem dúvida. Porque um te manda pro cemitério e o outro te põe na cadeia. É isso aí, é isso aí. Quer dizer, você tem que ser sincero. Olha, eu sou culpado disso, mas dá um jeito de aliviar. É isso. Mas não fala que não fez, né? Tem É que, como é que se diz? Tem que ser sincero nessa hora. Porque o advogado ele lida com o fato concreto e lida com os limites da lei, né? Se o cliente não for sincero em expor a situação, a gente pode levar para um lado que não é o lado possível, né? De se solucionar as questões. Agora, sem julgar STF, sem julgar STJ, sem julgar ninguém. A legislação no Brasil é branda para certos tipos de crime? Olha, aí a questão é bem complexa, né? Eu não penso que a legislação seja branda. Eu entendo que a gente tem um problema estrutural de administração e aplicação da justiça que é bem complexo, né? Por exemplo, muito se discute a saidinha. Né? A saidinha está longe de ser o maior problema da criminalidade no país. A saidinha, ela é uma ferramenta de ressocialização daquele cidadão que cometeu um crime. É lógico que os problemas são imensos, né? Mas a quantidade de pessoas com mandado de prisão expedido, sem cumprimento, é muito superior ao número das pessoas que conseguem o benefício da saidinha. Então, veja, o problema é muito complexo, né? Eu diria que é maior até que a população carcerária. Não é um pouco menor. Pouco? É um pouco menor. Não, ela é menor, eu não tenho esses números agora, eu os esqueci, eu posso lhe entregar numa outra ocasião. Sua área é outra. Mas, então, veja, e a gente costuma reagir com medo e querer que a legislação seja mais grave. Ela já é bastante dura e ela já o é em todas as esferas. Né? A gente vive num país com uma legislação bastante severa. Mesmo a legislação civil ou civil, ela tem questões muito duras de responsabilidade civil, de cumprimento de obrigações. Aí a gente tem como aplicá-las, né? E como administrar um processo num sistema judiciário que tem 3 instâncias, né? Então, você parte de um juiz, vai para um colegiado e outro colegiado. E aí, essa sensação de que a legislação é branda ou que é insuficiente para resolver o problema do cidadão, né? Meu modo de ver, Dani, não sei se você pensa assim. Eu concordo que a nossa legislação é muito boa. As leis do Brasil são boas. A aplicação, às vezes, tem algum problema. Essa questão de ter 3 instâncias causa uma sensação de que não está sendo cumprido o dever ou o direito. Talvez aconteça de fato, mas a demora faz parte do procedimento muitas vezes. Então, talvez uma estrutura melhor do judiciário
a gente consiga uma rápida aplicação das leis e mude essa sensação. Eu vou dar 2 exemplos que eu acho que ilustram bem, né. A Lei Maria da Penha, que é uma lei de combate à violência contra a mulher, foi eleita a melhor lei do mundo. Do mundo. Veja, é uma legislação, reconhecida Mundialmente. mundialmente. E uma mulher morre a cada 2 dias, cada 2 horas, é estuprada, é agredida. Não, a Então violência não é contra a um mulher está um problema da absurdo. legislação. E por outro lado, nós temos um Código de Defesa do Consumidor, que é um código muito bem estruturado, muito bem estruturado, uma lei muito bonita e muito bem reconhecida também. E a gente tem violação do direito do consumidor o dia inteiro. Então, eu acho que tem um problema de aplicação. O judiciário precisa se reorganizar para dar conta dessas demandas. E a advocacia precisa estar cada vez mais fortalecida para encarar esses desafios. Agora, vocês já estão numa área, como é que se diz? Boa, empresarial. Boa, que eu quero dizer, é uma área, não é aquela coisa mais inferior, mais baixa, não desmerecendo o advogado dessas causas. Qual área que tem mais demanda? A área civil ou a área criminal? Eu acho que acho que o Dani pode dar uma perspectiva de como tá a situação aqui local. Em âmbito nacional e estadual, a gente fez um estudo. Hoje a gente tem mais advogados atuando na área trabalhista, depois na área previdenciário, e depois vem na previdenciária, depois vem o civil, com família, com todas as questões. Porque o civil é da coisa. Civil é a coisa do dia a dia da relação humana, né? É locação, é batida de carro, é responsabilidade. Então, é onde tem os maiores conflitos da sociedade, né? Então, a gente começa com trabalhista, previdenciário, civil, família e sucessões, né? O empresarial está lá em termos de quantidade de advogado atuando. Significa que tem mais causas nessas áreas. E acho que Jundiaí não é diferente, né, Dani? Entre cível e penal, com certeza cível. É só você ver o tamanho do Código Civil, o tamanho do Código Penal. A relação cível é muito mais corriqueira no cotidiano, então vai ter mais demanda judicial. E também, se você apurar que nós temos 6 varas cíveis em Jundiaí e 3 criminais, também demonstra a proporção de processos de cada área. Agora tem muitas áreas novas surgindo no direito, ainda pouco exploradas pela advocacia, né? Todo mundo saiu de eleições agora, né? Digo todo mundo, a OAB e os municípios. O direito eleitoral ainda é pouco explorado, até pela sazonalidade, né? Direito digital. Direito da moda, que não é sobre isso, como se vestir, mas é sobre toda a cadeia produtiva da moda, né? Tem as questões com Bitcoin, direito financeiro. Então, a gente vê hoje uma transformação da nossa profissão, até mesmo por força da tecnologia, da inteligência artificial, né? O nosso Código Penal, ele é de 1940, né? É isso? E o Código Civil? 2002. Esse é mais novo, mais atualizado. E já tem propostas para atualizar novamente. E por que não se atualiza o Código Penal? Porque não há necessidade? E tem muito crime em desuso, sedução. Artigo 59 das contravenções, vadiagem. Se Ainda for há por prender aí, gente né? por vadiagem... Mas ainda que não se altere o código todo, por exemplo, hoje uma tipificação criminal que está em desuso da violência contra a mulher, que é o crime de honra. Contra a honra. Contra a honra. Então, matei porque estava defendendo a minha honra, ela saiu ali das excludentes de responsabilidade, né? Aí ele dá uma chifrada nela. E aí matava-se, né, sobre esse argumento. Então, já não se usa mais esse argumento na defesa. Eu não sei do Código Penal, existem projetos de reforma do Código Penal, mas é muito complexo, porque é uma legislação bastante organizada. Mas, por exemplo, lavagem de dinheiro, você tem lei específica, né? Os crimes financeiros, você tem leis específicas. Os crimes digitais, agora você consegue ter normativas que vão em linha com o Código Penal, mas está na hora de mudar, né? Agora vamos voltar à OAB. Vou deixar o pessoal lá do Judiciário para lá. De Brasília que se vire. Voltando à OAB.
Quais as atividades corriqueiras da OAB de Jundiaí? Jundiaí nós temos o atendimento à advocacia, então quando precisa de certificado digital, alguma questão ética, prerrogativas, que é muito importante para o advogado, a defesa de suas prerrogativas. Infelizmente ainda há autoridades que violam. Então esse atendimento à advocacia é o principal porque somos um órgão de classe. Assim como temos as comissões temáticas, que desenvolvem trabalhos como eventos, como estudos de caso. Nós tivemos o ano passado o plano diretor, esse ano ainda. E a Comissão de Meio Ambiente da OAB de Jundiaí foi ouvida. É um exemplo da atuação das comissões da OAB em âmbito social. Além das palestras, temos também eventos direcionados para a população. Então, por exemplo, a gente tem eventos que não são da parte técnica do direito. São eventos que atendem demandas da população, como direitos das pessoas com deficiência, direitos da mulher. Nós fazemos o OAB Vai à Escola, que advogados vão para escolas de Jundiaí e região agora vai ficar centrada em Jundiaí para expor alguma questão de direito que a escola esteja precisando, que os alunos aprendam. Tem diversas atuações em âmbito social também. Então, eu diria que esses são, acho que, os principais pontos da OAB de Jundiaí. Quer dizer que se eu for diretor, não é o caso, se eu fosse diretor de uma escola, aparece uma discussão aí sobre isso ou aquilo. Bullying, por exemplo. É bullying, bem lembrado. Eu poderia pedir para a OAB mandar um advogado lá esclarecer isso? E é assim que funciona o nosso projeto da OAB Vai à Escola. As escolas procuram a OAB e não a OAB que vai atrás das escolas. Ah, tá. Então, estão tendo um problema de violência. Ou pode ser outro tema, por exemplo, tem muita dúvida em relação de trabalho. E aí a gente tem uma pessoa que vai ser preparada para falar dessa área para os alunos. Normalmente adolescentes que estão iniciando a sua carreira. A questão do bullying é muito corriqueira, então tem muitas palestras sobre bullying, sobre as consequências disso, tanto sociais como de direito. Direito de família, violência. A gente teve que fazer palestras sobre violência doméstica, porque às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, não é normal, não é legal. Então, esses diversos tópicos são abordados. Normalmente, os diretores da escola procuram a OAB, e aí a gente tem essa comissão destinada, que é presidida pela Lúcia Gomes, que também foi diretora de escola e é advogada, e aí ela tem todo o preparo, é um trabalho bem feito, assim, não é joga o advogado lá. Não, mas preparada a palestra. A OAB dispõe, então, de alguém para ir lá esclarecer. Exatamente, e o advogado que vai fazer essa palestra é preparado para isso. Ele não é um mané, né? Chega lá e... Exatamente. E em termos de Estado? Estado, a gente tem as brigas institucionais, as lutas institucionais, elas não passam por coisas muito diferentes, né? Então, a primeira, prerrogativas, né? Prerrogativas, o Daniel falou aqui que a gente atende o advogado para apoiá-lo na questão de defesa das prerrogativas. Um juiz que não deixou acessar o processo para poder defender o seu cliente, não deixou registrar numa audiência a fala de uma testemunha que era importante para poder ter o julgamento esperado do processo, enfim. E quando a gente lida com isso, a gente também apoia as subseções nesse trabalho, a gente tem a comissão estadual. Nós montamos no Estado a Escola de Prerrogativas, que é dirigida pela Roberta Azzoni, que vai ser a secretária-geral aqui de Jundiaí, era conselheira nossa em São Paulo, e criamos o cadastro, você vai gostar disso, criamos o Cadastro Nacional dos Violadores de Prerrogativas. Significa o quê? Aquele juiz, aquele delegado, aquele servidor público que violou um direito, uma prerrogativa do advogado, e olha, prerrogativa do advogado, bom que se diga que não é privilégio do advogado, é um direito, é uma prerrogativa para a defesa do seu cliente. É aquele que fala, se advogado lá para suas negas. Então, e aí o que acontece? Aquela pessoa que violou a prerrogativa, não deixou gravar uma audiência, não deixou o advogado falar, não deixou inquirir uma testemunha, não deixou ver uma prova, ele sofre um processo de desagravo, e aquele que for anotado como violador de prerrogativas, quando ele aposentar da magistratura, normalmente eles se aposentam na magistratura e querem ser advogados. Sim, eles vão tirar a carteirinha da OAB. Não vão voltar. Esses violadores das prerrogativas não vão voltar. Então, a gente criou um cadastro nacional de violadores de prerrogativas e esses não voltam. Tem uma outra frente de atuação da OAB, ligado aí ao social, que é a assistência judiciária.
né? O Estado de São Paulo tem um programa muito grande de assistência judiciária à população carente, que é uma obrigação constitucional, né? A OAB São Paulo coloca 40 mil advogados para trabalhar prestando assistência judiciária gratuita à população. Em um ano, no último ano, 1.200.000 pessoas foram atendidas nos espaços da OAB, como Jundiaí, por exemplo. Aqui tem defensoria pública, então o atendimento não é dentro da casa, mas, por exemplo, em Campo Limpo Paulista, sim. A gente atendeu mais de 1.200.000 pessoas nesses 930 pontos que a gente tem espalhado pelo estado, e representamos mais de 500 mil pessoas, ou seja, a advocacia da Ativa cuidou do problema de mais de 540 mil pessoas. Então, esse é um programa do estado, é um convênio feito entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado, né? Então, eu falei primeiro do apoio ao advogado, prerrogativas e ética, falei algo do social, e tem as lutas institucionais, né? Também de acesso à justiça. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, quis majorar as custas, aumentar as custas judiciais, e o fez. Mas durante 2 anos a gente brigou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a OAB São Paulo e todos os presidentes de subseção, a gente segurou esse aumento. Para nosso benefício? Não, para a gente não muda a nossa vida. Quem paga Mas é o cidadão que paga o imposto. Então, ao nosso ver, era algo muito sério de acesso à justiça. Então, a OAB se fez presente nessa luta. A gente segurou esse aumento por 2 anos, perdemos, porque era vontade do Estado e dos deputados, mas a gente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar uma taxa lá que é 2% para execução de sentença. Essa é uma luta. Reforma tributária. Eu fiz, né, disse aqui no início, a única audiência pública da reforma tributária do país, das OABs. Eu presidi, fizemos na OAB São Paulo, pegamos depoimentos e pareceres de especialistas, nos reunimos com as outras OABs e fomos ao Congresso. Fomos falar com o Pacheco, para falar que, por sorte, é advogado, nos compreendeu. Mas a pauta, o ponto que nós levamos foi: a reforma tributária vai impactar advocacia, médico, contadores e arquitetos, que são todas as profissões reguladas, no aumento de mais de 600% de carga tributária. Ou seja, na advocacia, olhando para nós, corporativamente, acesso à justiça. Quem é que vai pagar advogado? Ou levar todo mundo para a informalidade, né? Então, nós brigamos, fizemos essa luta e conseguimos que, ao final, se reduza a alíquota em 30%. Então, não vão ser 600 e ainda vão ter uma alíquota diferenciada. Muito se fala do 8 de janeiro, do que a advocacia fez, do que a OAB fez. A OAB colocou o advogado dativo para todos os presos que precisaram. Todos os presos, a OAB colocou a advocacia dativa ali para todos aqueles que solicitaram. A OAB do Distrito Federal, com o apoio da OAB Goiás, ali eles ficaram com mais de 200 advogados trabalhando ali diuturnamente. Nós quisemos garantir as audiências de custódia para que todos os cidadãos pudessem estar frente a frente com o juiz e se explicar antes de começar o processo. E as lutas são infindáveis. É todo dia uma luta diferente, uma pauta diferente relacionada ao apoio ao advogado, à fiscalização da boa aplicação das leis e da administração do acesso à justiça, né? Até porque quando se resolve um problema, normalmente aparece outro, né? É assim, como você falou lá de abacaxi, são vários abacaxis. O meu pai é advogado também, né? E eu lembro quando... Quem que é seu pai? Meu pai é o Gil Magalhães. O Gil, também conheço. Vizinho aqui. Seu vizinho aqui, né? Meu pai está aqui ainda. Como é bom ser velho. E conhecer as pessoas, né? Eu lembro quando eu ganhei a eleição, porque eu fui vice-presidente aqui de Jundiaí, né? Quando nós ganhamos a eleição aqui junto com o Bressan. Meu pai falou assim, vou te dar uma faca. Eu falei, nossa, pai, mas uma faca eu não vou brigar com ninguém. Não, é que vai chegar o caminhão de abacaxi para você poder descascar. É uma salada de fruta, não é só abacaxi, né? Mas eu queria acrescentar 2 pontos que nós Por dois favor. esquecemos, mas são muito importantes. E um é fruto do trabalho da Daniela em São Paulo. Hoje, esses pontos de apoio que a Daniela mencionou oferecem coworking para os advogados. Então, muitos advogados não têm escritório, tiveram que desfazer do escritório, principalmente depois da pandemia, e a OAB oferece uma estrutura para que ele possa trabalhar, atender cliente, fazer audiência, ficar o dia inteiro na ordem trabalhando, como
né, para sair de casa ou para não ter que ir num café, num restaurante, ter uma internet de qualidade, ter ar-condicionado, ter condições de trabalho. E isso foi iniciativa da Daniela como secretária-geral da OAB São Paulo. E o segundo ponto é a CASP, a farmácia. Aqui em Jundiaí, o nosso maior fluxo da subseção é na farmácia, que é a OAB de Jundiaí, como no estado todo, oferece medicamentos com custo menor que o mercado para os advogados, assim como atendimento odontológico. Então, esses 2 pontos são muito importantes de apoio à advocacia. É uma baita entidade de classe, né? E quando a gente olha a luta corporativa, olha para a entidade, o Daniel falando, eu lembrei de 2, da ESA, que é a nossa Escola Superior da Advocacia, que aqui em Jundiaí a gente tem uma ESA incrível, que é para formação técnica continuada do advogado, e a OBPREV, né, Dani? A OBPREV, a gente tem o maior fundo de previdência complementar de classe do país, né? Então, o advogado pode começar a contribuir com R$50 e ele vai mudando isso ao longo da vida. O Léo Sica, que é o nosso vice-presidente, ele fala assim, você nunca vê um advogado, fala assim, olha lá vai um advogado aposentado, igual você fala, lá vai um juiz aposentado, um delegado aposentado. A gente brinca, não, só podemos empacotar, então, não é? Não, podemos fazer nossa previdência privada também, específica, fomentada para o advogado. É uma entidade que nos enche de orgulho, né? Se falar, a gente vai ficar lembrando um monte, né, Dani? Quantos advogados mesmo tem no Brasil? 1.200.000. 1.200.000 advogados para 220 milhões de pessoas. É uma proporção aceitável. Não está sobrando e nem faltando. Eu acho que isso tem um impacto na remuneração do advogado, né? Nos honorários. Quando você tem muito advogado... Concorrência faz mas é o mercado, né? O mercado acaba se regulando para baixo. Porque daí um oferece serviço um pouco mais barato, se você não, às vezes, não se equipara, você perde o serviço. Mas aí que tá, o barato depende do que você quer, né? Porque você que lida com, vocês dois, né, que lidam com causas empresariais, normalmente envolve muito dinheiro. Muitos interesses, não vamos falar em dinheiro, são valores. É uma empresa que está precisando disso, daquilo, está brigando sócio, Você pagar um advogado barato, será que ele tem a mesma capacidade de um mais caro, que estudou mais, que é mais bem formado, que tem mais experiência, que está num escritório com só fera? Será que não é mais negócio gastar mais? Esse é o grande desafio de cada profissão, né? Todas passam por isso e para a gente não é diferente, né? A gente tem feito um trabalho grande para garantir mercado de trabalho para a advocacia. E isso em todos os níveis, nacional, estadual e aqui na subseção também. Nacionalmente, a gente tem segurado a abertura de novos cursos de direito, né? A gente tem segurado a abertura de novos cursos de direito porque entendemos que o mercado já tem advogados suficiente. Saturou já. Tem um dado importante, que o Brasil, somado os cursos de direito do Brasil, tem mais que o mundo inteiro somado. Então, no Brasil, tem mais cursos de direito que em todo o mundo somado. E daí, consequência disso, são muitos profissionais no mercado. Tem um lado que eu sempre faço uma reflexão. Tem um lado que, de alguma forma ou de outra, você tem uma pessoa fazendo um curso de nível superior. E a gente tem muitos bacharéis formados. Acho que o número é cerca de 1 milhão. São muitos bacharéis, né? São mais bacharéis do que advogados, porque o exame de ordem aprova 20% do que se forma na faculdade. Então, a gente tem que... A ordem, uma hora, vai ter que ter um olhar também para esses bacharéis que acabam, de alguma forma, se relacionando ou não com o direito. Um bacharel, por exemplo, não é meu caso, estou velho e não tenho pretensão. Eu me formo em direito, sou um bacharel. Sim. Mas não presto exame na ordem, não sou um advogado. Não pode advogar. Mas eu posso prestar concurso para delegado de polícia e o que mais? Juiz, promotor. Essa a questão das faculdades de direito, né? A gente sempre ouvia, faz direito porque lá na frente você pode ser qualquer coisa, porque é uma faculdade que vai te preparar para a vida, né? Você tem o conhecimento das leis, de como se administra a justiça, te prepara para isso. Você vai para qualquer área. Aí dá para ficar tranquilo.
passa num concurso de Polícia Federal, se não se meter em encrenca antes do tempo, aposenta lá, é isso? É isso aí. Mas tranquilo não, porque tem muito trabalho na Polícia Federal. Mas tem que Ultimamente está fazendo hora extra. Jundiaí tem quantos cursos de direito? Um, né? trabalhar. A gente tem... Dois. Pode falar Unip, nome? pode. Unip, Anchieta. Unip, Anchieta, em Anguera e Em Jundiaí. E também tem a FACCamp de E Campo Campo Limpo. Limpo. 4. Então, 4 na região aqui. Esse pessoal deve formar o quê? Uma turma de 40 por ano cada um? Pelo menos. Anchieta São um pouco mais. 160. Vamos por 200 advogados novos por ano. Eu tenho um dado concreto que a gente apurou. Nos nossos 3 anos de gestão, nós entregamos 966 carteiras em 3 anos. Estamos com quase 1.000 advogados em 3 anos no mercado da nossa região. Em 3 anos nós colocamos em São Paulo 50 mil advogados. Isso fora os que não prestaram o exame. Os que Não, são os bacharéis. que passaram no exame, 50 mil. Então, fora os Em bacharéis. 3 anos. Que se você pensar que 20% são os aprovados. 20% só. E por que esse baixo índice de aprovação? O exame é muito difícil. E é onde a ordem faz a seleção. É onde a ordem faz a seleção antes de deixar ingressar nos quadros. Quem que aplica o exame? Não é a FGV. 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 A OAB terceiriza o exame para a FGV. E é bem rigoroso. Bem rigoroso. A FGV é uma universidade de referência, né, no Brasil. É a Fundação Getúlio Vargas, né? Então, eles aplicam isso com bastante competência. Alguma coisa que você queira dizer, Daniel? Só agradecer É isso. pelo espaço e a advocacia de Jundiaí, que entende que nossa chapa, que foi eleita agora, eu na presidência, Rafaela Lemos na vice, Roberta Zoni na secretaria-geral, Jéssica Viana, secretária adjunta, e Luiz Neres Tesoureiro, somos representativos para a classe e que não vai faltar trabalho. Hoje temos uma união da advocacia e isso, como consequência, tem mais braços para trabalhar. Então, esperem uma OAB mais ativa ainda, tanto para a classe quanto para a sociedade de Jundiaí. Daniela. Olha, eu tenho uma alegria imensa de viver esse momento dentro da entidade de classe, né? Eu acredito que o caminho das entidades é um bom caminho para se seguir quando a gente quer mudar as coisas. E fazer isso dentro da Ordem dos Advogados do Brasil é um privilégio. E viver esse momento na vice-presidência, com o Daniel presidente aqui, com uma subseção forte, orgulhando o Estado inteiro, me deixa ainda muito mais feliz, né? Os desafios virão. A gente quer que a ordem seja ainda mais moderna, que ela seja ainda mais inclusiva, que ela seja tecnológica, eficiente, que ela seja forte para travar as lutas que a advocacia precisa, mas que também a sociedade espera dela. E a gente tem energia para trabalhar para isso, né, Dani? São novos ainda. E vamos trabalhar. Parabéns mais uma vez ao Daniel, à Daniela, É isso aí. que não é dupla sertaneja. Não, né? Ainda. O Daniel eleito presidente da OAB Jundiaí, a 33ª subsecção. A Daniela eleita vice-presidente da OAB estadual. Parabéns. Obrigada. Agradecer o convite, a presença de vocês, atendendo ao nosso convite. A gente que agradece. E câmeras e microfones e os sites e tudo mais que a gente tem aí à disposição. Sempre que tiver alguma coisa, por favor, estejam à vontade. A gente volta. Muito Tá? obrigada. Por favor, tá bom? Obrigado. Esses foram o Daniel Martinelli, novo presidente da OAB Jundiaí, toma posse dia 1º de janeiro, e a Daniela Magalhães, vice-presidente da OAB estadual, também eleita aí, junto com o Daniel. A todos que nos viram e ouviram, muito obrigado.